Então, gente, hoje eu tenho um prazer danado. Eu trabalhei com o Ivanildo durante muito tempo, já faz também bastante tempo, na Procuradoria do Estado, na Consultoria Geral do Estado. Enfim, hoje a gente vai conversar com Ivanildo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho. Vou fazer um breve resumo sobre a trajetória, a brilhante trajetória profissional do Ivanildo. Ivanildo, ele é doutor e ele é mestre em Direito Privado pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em Direito Registral Imobiliário pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. É professor adjunto do Departamento de Teoria Geral do Direito e Direito Privado da Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco, sendo também vice-diretor do Centro de Ciências Jurídicas da UFPE. Além disso, Ivanildo é tabelião, titular do 8º Tabelionato de Notas de Recife. Foi consultor jurídico, procurador do Estado de Pernambuco, secretário de Administração do Estado de Pernambuco e tem uma experiência larga, tanto em direito público quanto em direito privado. Em direito privado, destacando o direito empresarial, societário, falimentar, recuperação de empresas e também direito notarial, registral e imobiliário. Ivanildo, olha, uma alegria danada te trazer por aqui. Satisfação é toda minha. Faltou colocar que eu fui também seu colega na Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade Católica de Pernambuco, que eu tive muita honra de iniciar minha carreira em magistério, né, recém-formado na Unicap, fui seu colega lá e tive a honra de ter grandes amigos. Nós construímos essas pontes, essas amizades. Eu acho que depois de quase 30 anos, né, nós nos reencontramos sempre e revisamos essas ideias, essas experiências. Né, o nosso concurso na Consultoria Jurídica do Estado, né, quando assumimos a primeira turma de procuradores concursados do Estado de Pernambuco. Então isso é um prazer muito grande estar aqui à sua disposição, né, e sempre buscando, né, nos manter essa proximidade, esse intercâmbio de ideias, de conceitos. Você que eu considero um amigo, realmente um amigo, né, de longa data. Eu me recordo que a última entrevista de Norberto Bobbio, uma pessoa conhecidíssima, né? Quem não é da área jurídica, é um cientista político de primeira linha. Na última entrevista da vida dele, não é? Ele falou exatamente isso, que mais importante do que todos os livros que ele havia escrito, e ele escreveu muito, e livros realmente marcantes na história do direito, da ciência política, mais importante era a amizade. E eu estou cada vez mais convencido, a partir que o tempo vai passando, que, sem dúvida, estudar é fundamental, preparar-se intelectualmente, mas o mais importante é a amizade, a formação de uma certa unidade. O que a gente deixa na vida, principalmente, são os amigos. Né? Exatamente. Amigos. É o que eu acho. Então, a gente tem um monte de pessoas super interessadas em escutar. Ivanildo, eu tenho aqui que organizar mais ou menos como é que vai ser a nossa conversa. Sempre muito informal. Eu procurei dividir a minha conversa com o Ivanildo em 3 partes. Uma primeira parte, a gente vai falar sobre a questão dos serviços notariais, da informatização dos serviços notariais, o que é notário, o que é registrador, o que é um tabelião de protesto. Essa parte, direito notarial. A segunda parte, eu queria falar sobre uma lei que tem ainda e teve um espaço enorme no direito brasileiro, que era chamada do Marco Civil da Internet. Na verdade, a lei que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. A Lei 12.965, de abril de 2014. E a terceira parte, que eu também pretendo conversar com o Ivanildo, porque me parece que isso tudo perspassa um universo político. A legislação, ela não surge do nada, ela tem um substrato político. Eu começo perguntando para Ivanildo o seguinte: ontem à noite houve o jogo do Brasil com o Peru, muita gente acompanhou, mas no Congresso Nacional havia a votação de vários vetos importantes, não é, feitos pela presidência da República. Estava lá sendo discutido no Congresso Nacional, e eu acho que pouquíssimas pessoas acompanharam. É possível mudar esse jogo, virar esse jogo, fornecer importância para as questões que não são apenas lúdicas, como por exemplo essa
Hélio, eu vou começar dizendo que eu até perdi o interesse pelo próprio futebol ultimamente. Né? Depois daquele desastre da Copa do Mundo do ano passado no Brasil, eu nem me interesso mais em ver a seleção brasileira. Acho que é um jogo de interesses, esse escândalo que teve agora na FIFA, a corrupção no futebol mundial, corrupção no futebol brasileiro, regional. Então acho que o próprio futebol ele perdeu essa credibilidade, né, como o principal esporte da torcida brasileira, aquilo que ludicamente nos faz nos divertir no final de semana, esquecer os problemas, esquecer o dia a dia. Então não sei qual é a crise maior, se é a crise política ou se é a crise, né, do esporte, a crise social, a crise cultural que nós passamos, né? Então nós estamos numa quadra muito complicada, né, da vida brasileira, todos os campos, crise política, crise moral, crise financeira, crise social, educacional, ou seja, nós estamos passando por um momento realmente de provação para o Brasil, para a sociedade brasileira. Isso é um sacrifício que nós vivenciamos no dia a dia, na universidade, no trabalho, na rua. Então você tem hoje uma crise política, né, uma crise de autoridade até, com essa ameaça inclusive de impeachment da presidente da República, todos os maiores próceres da República hoje sendo processados no Supremo Tribunal Federal, presidente da Câmara de Deputados. Posso interromper um pouquinho dentro dessa linha? E bem, há pouco houve em Paris um atentado, um grande atentado, não é? E o governo parisiense, buscando o apoio dos Estados Unidos, buscando o apoio da Rússia, enfim, da União Europeia, começou já a bombardear a Síria. E quando bombardeando a Síria, tinha a preocupação de bombardear os poços de petróleo, sob a ideia de que, se você não permite ao terrorismo ser financiado, se o financiamento passa por filtros, que seja esse o bombardeio realizado através de mísseis, ele começa a minguar. Eu pergunto em relação à política brasileira. Será que essa ideia do financiamento das campanhas eleitorais, se tudo está tão em situação de crise, e afinal de contas o Congresso Nacional em uma democracia é um elemento central, será que darmos mais atenção para o financiamento das campanhas eleitorais não seria um início de tentar melhorar? Note, um início. O que é que tu acha? Financiamento de campanha no Brasil. Você puxou esse assunto a partir desse ato terrorista da França, que se repetiu em vários outros atos e reflexos que a gente tem. Quer dizer, nós não vivemos numa sociedade apenas local, conturbada. O mundo todo ele se encontra um problema também cultural, religioso, ético, político, mas o mundo a gente vê que os líderes mundiais encontram determinadas soluções compartilhadas, né, dentro do direito comunitário, do direito internacional, ações conjuntas visando combater o terrorismo, o tráfico de drogas, né? Mas aí cada situação local, regional, ela é bastante diferente, né? Porque o Brasil, você pode ver, ele não tem uma política externa definida como país, como uma nação. O Brasil há 6 anos, ou 8, 7 anos, que ele não paga a contribuição anual dele à ONU, às Nações Unidas. Ou seja, é um país que tem uma política interna, né, que não tem uma afirmação externa, estrangeira, vamos dizer assim, para se colocar internacionalmente como uma nação, ainda que tenha capacidade econômica, uma nação realmente que se faça ouvir, né, que imponha, né, a sua opinião, que se coloque, né, mundialmente, de maneira que nós passamos também por essa crise de afirmação política internacional. É uma questão, vamos dizer assim, que a crise, de um modo geral, o momento que nós passamos no mundo vai levar inevitavelmente a esse agravamento. Isso é uma questão de uma avaliação bastante crítica, porque o nosso sistema político é um sistema muito deficitário do ponto de vista da sua estruturação ética, da sua estruturação cultural. Mas trazendo isso um pouquinho mais para o concreto, por exemplo, em Portugal. Agora, em Portugal, nós temos um ex-primeiro-ministro, José Sócrates, preso há mais de 5 meses, do Partido Socialista. Nós temos o Passos Coelho, que assumiu o governo, não ficou 15 dias. 11 dias. 11 dias. 11 dias, cai e agora está para
está com o presidente da República de Portugal, Cavaco Silva, para verificar se escolhe um governo de gestão feito a partir do Partido Socialista, que perdeu as últimas eleições no início de outubro, não é? E a discussão é orçamentária. Então, quem é a direita e quem é a esquerda? Aqui no Brasil a gente tem a ideia de que não existe mais direita ou esquerda no mundo. Mas em Portugal, por exemplo, é muito forte essa sensação de que existe a direita, de que existe a esquerda, e na Europa em geral. E quem define o que é direita ou esquerda é o orçamento. Então, o que se vai fazer? De onde se vai retirar o dinheiro? E para onde se vai colocar o dinheiro? Você foi professor de direito financeiro, não coloquei aqui, mas nós sabemos disso. Me parece essencial na União Europeia, em um país civilizado, discutirmos o orçamento, de onde vem o dinheiro e para onde vai o dinheiro. Isso seria um definidor do que é um pensamento de direita, e se deve respeitar o pensamento de direita, do que é um pensamento de esquerda. Eu não sinto no Brasil nenhum começo de levar a sério o orçamento. Nós estamos, nesse momento, discutindo a lei de diretrizes orçamentárias. Você sabe também muito bem, como professor de Direito Financeiro e Tributário, que o nosso orçamento é uma peça de ficção, sempre foi uma peça de ficção, tanto do lado da receita como do lado da despesa. Então, voltando a essa questão, tudo diz respeito, ou seja, uma análise crítica ideológica, uma análise de avaliação do momento de relação, né, entre países, internamente, entre parlamento e a população, tudo passa pela questão financeira, né? Afinal, nós vivemos num sistema capitalista. No sistema capitalista, ele é determinado, né, pelo modo de captação, né, de aplicação, né, de poupança, de investimentos, né, em relação ao dinheiro. Então, essa crise que nós estamos passando hoje, que perpassa por toda essa discussão, né, do orçamento, é porque simplesmente o governo gastou muito mais, se endividou muito mais do que a sua capacidade fiscal, de assunção fiscal. E, por incrível que pareça, e você também sabe muito bem, acho que todo mundo tem essa concepção, porque é uma tecla que diuturnamente os críticos, os doutrinadores, os acadêmicos, a imprensa bate, é a nossa carga tributária, elevadíssima, está chegando a 38%. Você tem uma alta carga tributária sem ter uma contrapartida fiscal e sem ter um controle de gastos públicos que leve realmente a uma gestão que atenda aos interesses da população. Então nós estamos com problemas críticos de financiamento público, de aplicação de políticas fiscais na educação, por exemplo. Eu poderia interromper só um pouquinho, claro, porque eu acho que esse é um centro para se estudar a democracia no século XXI. Começar a prestar atenção no orçamento, no direito financeiro e, dentro do direito financeiro, o direito tributário. Eu pergunto se você concorda. A gente tem um grupo de estudos que está sempre em contato com o grupo de estudos do professor Valci Gacem. Essa entrevista, por exemplo, está indo para a UNB, para o professor, e ele parte de uma ideia, e note, às vezes as ideias elas coincidem, embora nós não nos conheçamos desde o início. É engraçado isso, eu não conhecia, eu não sabia o que ele estava fazendo na Califórnia enquanto pós-doutoramento, eu não sabia, mas a ideia era a seguinte, e nisso há coincidência. Qualquer carga tributária, pode mudar o nome, mas ela costuma ter bases de incidência fundamentais: patrimônio, renda e consumo. Então, quando nós comparamos a carga tributária geral dos Estados Unidos ou dos países da União Europeia com o Brasil, o que nós verificamos? Por exemplo, com a França, nós temos praticamente a mesma carga tributária geral, mas a distribuição da carga tributária é completamente diferente, ou seja, tributa a riqueza, não a circulação. É aí que está. No Brasil a gente tributa mais o consumo, a circulação, do que a riqueza, e não o patrimônio e a renda. E há uma dúvida de que, se nós no Brasil começássemos a tributar mais o patrimônio e a renda, nós continuaríamos tributando muito o consumo. Mas eu penso, a reação, se nós fôssemos reproduzir a carga tributária francesa no Brasil, note, não a carga tributária geral, mas a distribuição dessa carga tributária, a sociedade brasileira ela não iria aceitar. Eu lembro o caso de Luiza Erundina, em São Paulo, quando ela começa a aumentar o IPTU, e aquilo foi visto não como IPTU da competência municipal, mas como imposto sobre grandes fortunas. Será que o Brasil, que reclama tanto da carga tributária, suportaria manter esta mesma carga tributária com uma nova distribuição de parcelas? E a segunda pergunta, que é quase uma consequência: o direito tributário, note bem, o que seria ainda pior, no Brasil, ele não é um elemento, em razão da distribuição da carga, de
aprofundamento das diferenças. Nós somos um país muito desigual. E com o direito tributário, ao invés de reduzir um pouco essas desigualdades, ele não aprofunda a desigualdade, ele não aguça mais as desigualdades. Pela tua experiência, fosse secretário de administração do estado de Pernambuco, é possível nós reescalonarmos a carga tributária brasileira, como se fez, por exemplo, na França? Hélio, eu me lembro muito quando eu converso com meus alunos sobre os problemas, mas na disciplina de crise da empresa, um dos grandes problemas da crise da empresa no Brasil é o sistema tributário, que é iníquo. Aquele relatório do Banco Mundial, publicado anualmente, Doing Business, né? Saiu agora o relatório 2016, né? Faz uns 15 dias atrás, e o Brasil foi mais uma vez rebaixado, né, no índice de gestão tributária. De 182 países classificados pelo Banco Mundial, o Brasil é 73º. Ou seja, é um dos últimos países do mundo em termos de justiça tributária, né, e também de aplicação, né, dos recursos públicos orçamentários. Eu me lembro quando falo com meus alunos, né, você deve se lembrar também muito bem, do autor gaúcho chamado Alfredo Augusto Becker. Né? Estamos com os livros dele ali. Que é um livro fantástico, Tratado de Direito Tributário. E aqui qual o primeiro capítulo, o título do primeiro capítulo do livro dele? Né? Tem Carnaval Tributário. Manicômio Jurídico Tributário. Exatamente. Né? E ele começa a primeira sessão falando os efeitos da demência. Nosso sistema tributário é um sistema louco, não tem lógica. E o governo não mexe no sistema porque para ele é conveniente em termos arrecadatórios. Mas perceba o seguinte, o governo, nós falamos de Alfredo Augusto Becker, anos 60. Eu estou ali com o Carnaval Tributário, Teoria Geral do Direito Tributário. Nós estamos em 2015. Será que o problema é realmente o governo? Porque já passamos por vários governos. Eu penso o seguinte, como uma provocação para você. O eleitor, ele pode não saber quem ele está escolhendo, mas o candidato eleito sabe quem vota nele. E ele representa as pessoas que votam nele. E aí, eu coloco basicamente o seguinte: se fosse possível mudar a estrutura da nossa carga tributária, fazendo com que quem tem mais pague mais, quem tem menos pague menos, considerando inclusive o princípio da universalidade da renda, que normalmente não se considera em razão da pejotização, já teria sido feito. Será que o problema não está exatamente no fato de que, peguemos o ICMS, você que foi procurador do Estado, por que ele é tão complicado? Que cada setor importante economicamente forma um lobby. E aí criei exceções à norma geral. E aí fica complicado, porque é uma norma cheia de exceções. O que é que tu achas? Além do problema empresarial em si, porque a carga tributária é elevada, também não há um interesse de algumas empresas de manter esse manicômio judiciário com as isenções, com os benefícios, ou não? Os setores mais beneficiados hoje com a política tributária da União, especialmente, que é quem determina essa distribuição de receita, eu acho que é o setor bancário, financeiro e bancário. Exatamente aquele que tem uma riqueza gerada de muito maior relevância do que a atividade industrial. Por exemplo, a atividade industrial, o PIB industrial no Brasil vem sendo reduzido, já está chegando a 9%. É um país que já teve mais de 20% do PIB na atividade industrial. E o setor de serviços que vem crescendo enormemente, mais puxado pelo setor financeiro. Ou seja, nós vivemos num cassino financeiro, né? Não somente no Brasil, mas isso vem de Wall Street, vem de todo um sistema financeiro mundial. Eu acho que não interessa ao sistema financeiro essa mudança no sistema tributário. Mas nota, porque, Wall Street. Veja a questão quando a gente fala em crise tributária ou em legislação tributária no Brasil, isso implica numa reforma constitucional. Uma reforma constitucional seria uma reforma muito profunda, que a Constituinte de 88 perdeu essa oportunidade de fazer uma revisão completa no nosso sistema tributário. O nosso Código Tributário é de 65, quer dizer, já vão aí mais de 40 anos num único sistema tributário que vai se reproduzindo, que vai se repetindo. Na verdade, vem de 51, e a gente não tem solução. O Código Tributário vem de 51. Vem de 51, já foi remendado e vem sendo. A legislação tributária ela é tornada muito complexa exatamente para dificultar a sua compreensão e a sua aplicação. Então nós temos aí as instâncias administrativas, as instâncias judiciais, o judiciário abarrotado de questões tributárias, né? Esse problema agora recente de da Operação Zelotes, certo, sobre o CARF. Explica um pouquinho, né, o que é a Operação Zelotes, Ivanildo. Porque eu também tenho essa impressão. Às vezes a gente pensa que, porque a gente sabe, todos estão sabendo. Sim, é uma operação que da Polícia Federal, junto com o Ministério Federal, que
desvendou uma quadrilha dentro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais da União que vendia, né, decisões, ou então, quando o direito não tinha condições de ser discutido favoravelmente a contribuinte, engavetava aquele processo por 5, 10, 15 anos. Então, esse é o modelo, não é só o problema legislativo que eu entendo que vem da Constituição, é a própria administração tributária, né, que está em crise no Brasil, que ela é autofágica, ou seja, ela somente existe em razão de satisfação dos seus interesses administrativos. Então, nós não temos um sistema harmônico, não só no lado da arrecadação, mas também do lado da administração e da aplicação da receita. Então, essa crise, vamos chamar uma crise sistêmica, né, eu entendo que nós demoraríamos 10, 15, 20 anos, talvez uma geração ou duas, para poder, né, retirar todos esses problemas, né, extirpar esses vícios que nós temos no sistema político, no sistema administrativo, no sistema governamental, né, de modo geral. Isso que impede que o Brasil deslanche administrativamente e economicamente ele fica preso a essas amarras do Estado, né? E o Estado não fomenta, não desenvolve, não desempenha uma atividade, digamos assim, contínua, né? No sentido de permitir que a economia funcione por si própria. Mas as universidades, por exemplo, tu estás como vice-diretor de uma das principais faculdades de Direito do Brasil. Ela não tem também uma importância nesse sentido? Porque, note, eu creio que nós temos no Brasil uma cultura muito forte no sentido de prestigiar a teoria e desprestigiar a prática. Então, eu creio que na universidade isso ocorre. Há um prestígio, uma hipertrofia da teoria, que é importante, mas há uma atrofia da prática. Às vezes um aluno sai, vamos ter um ENAD mais adiante, às vezes um aluno sai da faculdade de Direito, de grandes faculdades de Direito, de grandes universidades, não é? E não sabe fazer uma das corpos, não sabe fazer uma da segurança. Pode ter estudado muitas teorias, o que eu acho significativo, mas não tem essa importância prática. As universidades não contribuem para que a administração tributária, esse lado prático, se colocado de lado como algo menor? O que tu achas? A questão do ensino jurídico no Brasil, né, é uma área que vem sendo progressivamente, digamos assim, aperfeiçoada, né, com os instrumentos pedagógicos, de planejamento educacional, de uma maior participação, por exemplo, da Ordem dos Advogados do Brasil na solução, na definição dos currículos, do conteúdo programático. O próprio MEC tem uma comissão de alto nível para discutir o ensino jurídico no Brasil. Mas essa questão já é muito pontual, né? Porque o nosso ensino jurídico está sendo massificado enormemente pela presença de universidades particulares e com uma grande perda da qualidade do ensino jurídico, ou seja, se volta mais para essa prática, digamos, advocatícia, né? Certo. Porque, na verdade, as universidades públicas, né, o direcionamento curricular e mesmo a opção dos alunos, né, que formam uma elite intelectual, porque são aqueles que têm maior capacidade, tiveram maior capacidade de acesso ao ensino privado, ao ensino de maior qualidade, que o nosso ensino público, né, de nível médio, existem certos gargalos ou impedimentos para que os alunos formados no ensino público cheguem à universidade também pública, né? Por isso que nós adotamos aqui em Pernambuco, por exemplo, o sistema de cotas, né? Os alunos que provêm de universidades públicas. Então, na universidade pública, o direcionamento é muito mais em termos da área de concursos. Então, o estudante da universidade pública não está voltado para fazer ciência, para discutir a ciência, mas para ser um juiz federal, para ser um membro do Ministério Público, para ser um advogado da União ou do Estado. Então, as opções são muito restritas em termos, e eles vão contribuir, obviamente que essa nova geração, a sua geração, a minha geração, nós estamos contribuindo para buscarmos mudanças, aperfeiçoamento nos nossos sistemas administrativos, judiciários, mas esse esforço, às vezes, ele é frustrado, né, por conta de uma participação não tanto altruística assim, das pessoas que querem realmente fazer uma presença de mudança, atuar no sentido desprendendo da necessidade de ter uma vida estável, ter uma aposentadoria certa, ter um acúmulo de riqueza, de patrimônio, sim, atuando no sentido do bem público. Isso é muito pontual e às vezes, como os exemplos que vêm de cima, né, os exemplos que as pessoas estão acostumadas a ver, não são muito favoráveis a esse espírito
de dação, de colaboração, de esse espírito voltado para... Nós temos uma geração que faça realmente uma mudança, que realmente tenha uma intervenção que fique historicamente registrada para essa melhora, esse passo adiante, essa evolução no sistema de ensino, no sistema educacional, no sistema jurídico, e esse reflexo que ele tem em todas as classes jurídicas, na magistratura, no judiciário, né, no Ministério Público, eu diria na atividade notarial e registral, que é a minha hoje por opção, né? Então tudo isso vai depender de uma construção bem mais densa, bem mais ampla, né, a nível da União Federal, a nível dos estados, a nível dos municípios, a nível da mídia, da imprensa, da cultura, ou seja, é uma construção, né, de longo prazo, de longuíssimo prazo. Nós sabemos que o mundo vai tendo esses problemas de alocação de recursos, esses problemas que envolvem redução de investimentos na área pública, por exemplo, né, vou dizer a vocês, aos amigos, que hoje na Faculdade de Direito do Recife, que é, como se diz, uma das principais universidades da Faculdade de Direito do Brasil, está faltando água mineral para os alunos e professores. Então cada professor, cada aluno tem que levar a sua garrafa d'água, porque há 3 meses a universidade, né, não vem recebendo recursos do MEC para atender as despesas de custeio. Quer dizer, a crise chega na área de custeio, não apenas na área de investimento. Né? Isso nós vemos na propaganda governamental, né, da União, tem lá, né, o slogan utilizado, né, na propaganda governamental é pátria educadora. Então como é que você pode ter uma pátria educadora, ou seja, um governo que elege como prioridade principal a educação, né, que mal consegue transferir as despesas de custeio para a universidade pública? Mas mesmo com essas dificuldades que são grandes, será que nós não poderíamos colaborar, digamos assim, um pouco mais? Exemplo, em Harvard, a gente verifica que os professores gravam as aulas e colocam as aulas na web, não é? De tal maneira que uma pessoa pode estar em uma universidade que não tem o mesmo prestígio, não é? Mas pode também acompanhar as aulas de um professor. Como nós acompanhamos, não é? Como nós acompanhamos. Então, será que essa possibilidade de nós trazermos cada vez mais a informática, que está aí no PJE, que deve estar também nos cartórios, trazer para a universidade, de forma a permitir que, por exemplo, que Ivanildo Figueiredo, que é um grande professor, dê uma aula e a pessoa, mesmo que não esteja na Faculdade de Direito do Recife, não é, compare a aula dada por Ivanildo, não é, e com isso se prepare melhor para o ENAD, para os concursos públicos. Isso não está faltando não, Ivanildo. São recursos que vêm com o tempo. Certo. Eu acho que mais na frente a gente entrar na discussão aprofundada do impacto da tecnologia, da informática em todas as áreas da nossa vida, né? Não apenas na educação. Como faltam 5 minutos, é exatamente isso. No próximo bloco, não é, como eu havia dito, a gente vai tratar desse tema, do impacto da tecnologia na vida em geral, mas especialmente para quem trabalha com direito, ciência política, na educação, tá bem? No próximo bloco a gente continua.